Salve Maria, amados irmãos, sou a missionária Valéria, formadora e pregadora e fundadora da missão Chamas Abrasadoras de Taubaté, São Paulo. É uma alegria estar aqui com você hoje no dia de São Luís Maria de Montfort. Então nós vamos estar falando um pouquinho desse grande homem de Deus, muitíssimo devoto da bem-aventurada Virgem Santíssima, ele que escreveu o Tratado da Verdadeira Devoção. Então nós vamos estar falando um pouquinho agora de São Luís Maria de Montfort. Então, se você é um consagrado mariano pelo método de São Luís Maria de Montfort, você já o conhece. Se não o conhece, nós vamos conhecer nesta noite um pouquinho daquilo que a igreja nos conta sobre a vida de São Luís Maria de Montfort. Então sejam todos muito bem-vindos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, estamos estudando sobre a biografia de São Luís Maria de Montfort. Deus dá aos chefes de família, em relação com os destinos providenciais de sua posteridade, riquezas e grandezas conforme a graça. Quando nós estudamos a biografia de São Luís Maria de Montfort, nós iniciamos com São João da Cruz. Olha que maravilha! São João da Cruz diz que Deus dá aos chefes de família segundo as necessidades da sua posteridade. Deus dá aos chefes de família riquezas e graças, riquezas e grandezas, conforme a graça de Deus, segundo a necessidade da sua posteridade. Então, quando Deus levanta um chefe de família, Deus dá a ele riquezas e grandezas, conforme a graça. Por quê? Porque Deus sabe que por ele ser um chefe de família, ele vai precisar abençoar a sua posteridade. Então, de acordo com a necessidade da posteridade desse chefe de família, Deus o abençoa com riquezas e graças, conforme a graça de Deus. E foi assim com São Luís Maria de Montfort. São Luís Maria de Montfort, um chefe de família, Deus sabia que a sua posteridade precisaria de muitas riquezas e de muitas grandezas. E foi assim que, segundo a graça de Deus, Deus abençoou São Luís Maria de Montfort. São Luís Maria de Montfort, entre os seus contemporâneos, tem uma bela estatura e encontramos-lhes proporções grandiosas. Então, uma primeira característica de São Luís é que ele era de uma bela estatura. Entre os seus contemporâneos, ele possuía proporções grandiosas. Então, nós já podemos ver aí a primeira característica de São Luís Maria de Montfort, um homem de bela estatura. Segunda característica, São Luís Maria de Montfort, ele era missionário nas províncias do oeste da França. Ele cimentou a fé cristã, erguendo a sua passagem gigantescos calvários. Então, segunda característica, São Luís Maria de Montfort, ele era missionário. Ele, aos lugares por onde São Luís Maria de Montfort passava, ele erigia gigantescos calvários. Então, nós já podemos ver aí uma segunda característica para um homem e uma mulher que é um consagrado mariano, segundo São Luís Maria de Montfort, não ter medo de ser missionário. E, além de não ter medo de ser missionário, não ter medo de, por onde passar, erigir gigantescos calvários. Não ter medo da dor, não ter medo das lágrimas, não ter medo do sofrimento, não ter medo da agonia, não ter medo da perseguição, não ter medo de ser missionário, não ter medo de levar o evangelho a todas as nações, não ter medo de viver hoje aquilo que a igreja diz, a igreja em saída, não ter medo de evangelizar. Por isso,
aqueles que são consagrados marianos pelo método de São Luís Maria de Montfort, eles não têm medo de ser missionários, e sendo missionário, de erigir gigantescos calvários. O verdadeiro homem e mulher consagrado a Jesus por meio de Maria, pelo método de São Luís Maria de Montfort, ele não tem medo da dor, ele não tem medo do sofrimento, ele não tem medo da cruz, ele não tem medo do Calvário, muito pelo contrário, ele é um homem e uma mulher apaixonado pelo Calvário, porque erigindo os Calvários na sua vida, ele se afeiçoa ao sofrimento de Cristo, ele completa o sofrimento de Jesus, o sofrimento da igreja, e por isso não tem medo do Calvário, não tem medo de ser um missionário do Calvário. Terceira característica de São Luís, ele era escritor e poeta, ocupando o lugar de relevo da literatura religiosa. Então, um consagrado mariano pelo método de São Luís, ele participando de toda a espiritualidade de São Luís, ele gosta de escrever, ele é um poeta, ou seja, ele consegue ver, fazer da vida, fazer do seu cotidiano, fazer do seu sofrimento, do seu calvário, ele consegue fazer disso uma poesia. Assim como São Luís Maria de Montfort, ele era escritor, ele era poeta. Ele era um homem que buscava o conhecimento, um amante da sabedoria divina. E sendo um amante da sabedoria divina, ele se tornou um escritor, ele se tornou um poeta da literatura religiosa. Então, São Luís Maria de Montfort, ele falava daquilo que religava o homem a Deus. Ou seja, de uma literatura religiosa. Religião vem do latim religare, religar o homem a Deus. São Luís Maria de Montfort, os seus escritos eram nessa intenção, as suas poesias eram nessa intenção de religar o homem a Deus. São Luís Maria de Montfort também era teólogo e ele compôs muitos livros clássicos de espiritualidade. O que é teologia? O estudo das coisas de Deus. São Luís Maria de Montfort, ele era um teólogo, ele estudava as coisas de Deus, por isso ele era um homem de espiritualidade profunda. E sendo um teólogo, sendo um homem de espiritualidade profunda, ele escreveu livros clássicos de espiritualidade. Um deles, Tratado da Verdadeira Devoção. Que até hoje, nos dias atuais, ainda é um clássico da literatura religiosa, é um clássico da espiritualidade mariana. São Luís Maria de Montfort, ele era um místico. O que é um místico? Um homem de profunda vida interior, no meio de uma atividade absorvente. São Luís Maria de Montfort, ele era um homem de atividade profunda. Mesmo sendo um homem de atividades profundas, mesmo tendo valorizado o apostolado, São Luís Maria de Montfort não deixou de ser um homem interior. Então, o homem, não é porque nós temos muitas atividades, não é porque nós fazemos muitas coisas, que nós não somos pessoas de vida interior. Precisamos encontrar o equilíbrio, onde, assim, como São Luís Maria de Montfort nos ensina, mesmo tendo muitas atividades, mesmo exercendo o apostolado, nós não deixamos de ter a vida interior. Fazemos tudo em nome de Jesus. Já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. São Luís Maria de Montfort, mesmo em meio a todas as suas atividades, ele não deixava de ser um homem de vida interior. Ou seja, tudo o que ele fazia,
ele fazia em nome de Jesus. É assim que um consagrado mariano vive, mesmo em meio ao seu apostolado, mesmo em meio às suas atividades cotidianas, mesmo em meio a todas as suas, a todos os seus afazeres, ele não deixa de ter vida interior, de ser um homem e uma mulher de oração, um homem e uma mulher de um coração ligado a Deus. São Luís Maria de Montfort, ele também foi um fundador. Ele dirigiu e encorajou jovens congregações, abençoou o berço da comunidade do Espírito Santo e também deu à igreja 2 famílias religiosas florescentes, os missionários da Companhia de Maria e as Filhas da Sabedoria. Então, missionários da Companhia de Maria e Filhas da Sabedoria foram congregações, 2 famílias religiosas fundadas por São Luís Maria de Montfort. Então, São Luís Maria de Montfort também foi fundador. Ou seja, ele deu à igreja 2 famílias religiosas, missionários da Companhia de Maria e as Filhas da Sabedoria. Então, um consagrado mariano, muitas vezes, quando ele se aprofunda na sua espiritualidade, quando ele se levanta como um apaixonado do Calvário, quando ele realmente se entrega verdadeiramente à espiritualidade monfortina, muitos deles são levantados para ser fundadores de famílias religiosas que vão fazer parte da igreja e vão dar frutos para a igreja. Por isso, um consagrado mariano, ele não tem medo da liderança, do espírito de liderança. É próprio de um consagrado mariano trazer em si a espiritualidade de um líder. Por isso, São Luís Maria de Montfort, ele foi um fundador. Ele deu à igreja 2 famílias religiosas florescentes, ou seja, que deu frutos à companhia, os missionários da Companhia de Maria e as Filhas da Sabedoria. Então, um consagrado mariano, ele não tem medo de fundações, ele não tem medo de ser líder, ele não tem medo de estar à frente, porque ele sabe que quem estará sendo nele é o próprio Jesus. São Luís de Montfort também foi um precursor perante o jansenismo triunfante. Ele pregou a comunhão frequente, a devoção à Santíssima Virgem e a devoção ao Papa. Então, São Luís Maria de Montfort, ele foi um pregador missionário, um precursor que pregava a comunhão frequente, a devoção à Santíssima Virgem e a devoção ao Papa. Então, esse é um tripé de um consagrado mariano: comunhão frequente, devoção à Santíssima Virgem e devoção ao Papa. É de questionar um consagrado mariano que reluta contra o papado, que reluta contra a hierarquia da igreja, que não é um homem e uma mulher de comunhão frequente, que não é devoto à Santíssima Virgem Maria. Por isso, esse é o tripé do consagrado mariano: comunhão frequente, devoção à Santíssima Virgem Maria e devoção ao Papa e hierarquia. Obediência à hierarquia eclesial. É devoto ao Papa, o vigário de Cristo. Amém? Vou repetir. São Luís Maria de Montfort pregava comunhão frequente, devoção à Santíssima Virgem e devoção ao Papa. Esse é o núcleo da pregação de um consagrado mariano: comunhão frequente, devoção à Santíssima Virgem Maria e devoção ao Papa. São Luís de Montfort era um peregrino pelas estradas da França, de crucifixo nas mãos, semeando sem se cansar as Ave-Marias do seu rosário. Então, São Luís Maria de Montfort era um peregrino de crucifixo nas mãos e semeava as Ave-Marias do seu rosário. Assim
é um consagrado mariano. Um consagrado mariano, ele tem uma espiritualidade muito profunda relacionada com o Calvário, relacionada com o crucifixo. Então, um consagrado mariano, ele anda com um crucifixo nas mãos, semeando as ave-marias do rosário. Um consagrado mariano, ele tem um coração mariano, um coração cristocêntrico, e por ter um coração cristocêntrico, ele tem um coração mariano. Por isso, o consagrado mariano, ele anda como São Luís Maria de Montfort, com o crucifixo nas mãos, semeando as ave-marias do rosário. Então, crucifixo nas mãos e rosário é algo que o consagrado mariano não pode deixar de trazer consigo. Rosário, crucifixo nas mãos. A vida, então aqui nós vimos algumas características de São Luís Maria de Montfort. Vou repetir. Ele era de bela estatura, ele era missionário, escritor, poeta, teólogo, místico, fundador, precursor e peregrino. Vamos repetir? São Luís Maria de Montfort, missionário, escritor, poeta, teólogo, místico, fundador, precursor e peregrino. Então nós podemos ver aí uma característica muito latente em São Luís Maria de Montfort, que era a ligação da vida interior com o apostolado. Mesmo sendo tudo isso, exercendo todas essas atividades, que são atividades que com certeza tomavam tempo de São Luís Maria de Montfort, porque para você ser missionário, escritor, poeta, teólogo, místico, fundador, precursor e peregrino, você precisa de tempo. Tempo para Deus. São atividades muito profundas que exigem um preparo muito grande, um preparo intelectual, um preparo físico e também um preparo espiritual. Mesmo com todas essas atividades, São Luís Maria de Montfort não deixava de ter vida interior. Por isso, não há desculpa para um consagrado mariano que por ter tantas atividades, ter tantos afazeres, ele não consegue o tempo para viver a sua espiritualidade. São Luís Maria de Montfort, ele vivia a sua vida interior, a sua espiritualidade em meio às atividades. Isso se chama equilíbrio. Isso se chama disciplina, onde nós, mesmo exercendo inúmeras atividades, nós estamos com o nosso coração ligado em Deus, com a nossa vida interior nativa. O homem e a mulher de Deus, o consagrado mariano, mesmo trabalhando, mesmo em meio às suas atividades cotidianas, ele tem um coração orante. Ele tem uma vida orante. A sua vida é uma oração. Por quê? Porque não é ele que vive, é Cristo que vive nele. Por quê? Porque, assim como a própria palavra de Deus diz, tudo que façais, façais em nome de Jesus. Isso é um consagrado mariano. Isso é ter uma vida interior, fazendo inúmeras coisas, sendo uma mulher, sendo esposa, sendo marido, sendo trabalhando, sendo missionário, enfim, exercendo quaisquer atividade. Todas as atividades que fazemos com uma vida interior ativa. A vida de Montfort. São Luís Maria de Montfort teve uma vida curta, 16 anos de sacerdócio, morreu com 43 anos, mas teve uma vida prodigiosamente profunda. Mesmo tendo um curto tempo de vida, uma vida curta, a vida de Montfort foi acompanhada por prodígios. Por quê? Porque ele conseguia, em meio às suas atividades cotidianas, ter uma vida interior profunda. Era um homem íntimo de Deus. Era um homem íntimo da bem-aventurada Virgem Santíssima. E por ter essa intimidade profunda com Deus, foi um homem que viveu, mesmo com uma vida curta, viveu uma vida de prodígios. São Luís Maria de Montfort, sua verdadeira fisionomia era de um homem santo. Mesmo em meio à sua vida curta, a biografia de Montfort vai dizer que a sua fisionomia era de um homem, mas de um homem santo.
A fisionomia de Montfort exalava santidade. A fisionomia, o olhar de Montfort, as palavras de Montfort, a conduta de Montfort, os valores de Montfort, as expressões corporais de Montfort exalavam santidade. Quanto mais íntimos do Cristo, quanto mais íntimos da bem-aventurada Virgem Santíssima, mais a nossa fisionomia vai exalar santidade. Por isso, São Luís, a biografia de Montfort diz que a sua fisionomia era de um homem, mas de um homem santo. Um homem que exalava santidade. São Luís Maria de Montfort, discutido em vida por muitos, ainda é um enigma. Até hoje, muitos ainda discutem a vida de São Luís de Montfort. Por isso, o Tratado da Verdadeira Devoção ainda hoje é desacreditado por muitos. E não só desacreditado, mas é questionado. Aí eu me pergunto, se o Tratado da Verdadeira Devoção ainda é questionado nos dias atuais, é porque no profundo do coração humano sabem da veracidade do tratado, da integridade do tratado, da dignidade do tratado. Por isso, o Tratado da Verdadeira Devoção ainda é questionado nos dias atuais. A vida de Montfort ainda é questionada nos dias atuais. Como podem ser homem, ter a fisionomia de um homem e ao mesmo tempo ser santo? Um homem santo. Os homens que vivem, as mulheres que vivem uma vida de santidade, ele até após a sua morte terá a sua vida questionada. Como pode ser homem e ter uma vida de santidade? São Luís Maria de Montfort foi difamado por muitos adversários e por muitos ignorantes. Foi incompreendido pelos seus veneráveis superiores, privado de jurisdição de muitos bispos, e a sua existência foi trespassada de cruzes. Então, a vida de Montfort não foi uma vida fácil. A vida de um consagrado mariano não será uma vida fácil. O consagrado mariano será difamado por muitos adversários e por muitos ignorantes, por muitos que ignoram a presença de Deus, que ignoram as coisas de Deus. E por ignorarem as coisas de Deus, por ignorarem uma vida de santidade, por ignorarem a Virgem Santíssima, se tornam adversários. Por isso, São Luís Maria de Montfort foi incompreendido até mesmo pelos seus próprios bispos. Incompreendido até mesmo pela igreja. Até hoje ainda, muitos bispos, muitos padres não compreendem a vida de São Luís Maria de Montfort. Ainda questionam a sua vida, ainda questionam os seus clássicos, ainda questionam os seus escritos, mesmo com tudo isso já recebendo a aprovação eclesial. Muitos ainda questionam a vida de São Luís Maria de Montfort. Por isso, ele foi incompreendido. Mas o padre Montfort nunca foi, no sentido canônico da palavra, interdito pela autoridade diocesana. Então, mesmo em meio a todas as dificuldades eclesiais, São Luís Maria de Montfort, ele era um homem extremamente íntimo de Deus. A maioria dos biógrafos, desde o século XIX, julgava encontrar no jansenismo, a tese do jansenismo, a explicação das dificuldades do santo com a autoridade eclesiástica. A tese do jansenismo se mostra insuficiente. Os primeiros historiadores, padres da sã doutrina, quase nos aludem ao jansenismo. Bispos completamente alheios à heresia expulsaram da sua diocese o padre de Montfort. Então nós vemos aqui, nós não vamos entrar no detalhe dessa heresia do jansenismo, porque não é a ocasião para isso, mas nós podemos ver que o padre Montfort, São Luís Maria de Montfort, ele também lutava contra as heresias da sua época.
E porque lutava contra as heresias de sua época, ele foi também expulso da sua diocese. Então eu quero dizer para você, consagrado mariano, que não é aceito na sua diocese, que você já foi expulso de diversos lugares, que você já enfrentou de inúmeras perseguições, que você não desista, porque Deus é contigo. Porque houve pessoas que, como você, também foram perseguidas, também foram expulsas, também foram maltratadas, também foram dilaceradas, também foram envergonhadas. E uma dessas pessoas, São Luís Maria de Montfort. Então o consagrado mariano, ele não tem medo das perseguições. Ele não tem medo das expulsões. Ele não tem medo das rejeições. O consagrado mariano, ele sabe que Deus é com ele. Ele sabe que a Virgem Santíssima é com ele. E por isso ele permanece firme, ele permanece fiel. Assim como São Luís Maria de Montfort, a vida de Montfort, uma vida curta, uma vida cheia de perseguições, uma vida cheia de negações, uma vida cheia de rejeições, mas uma vida de profunda espiritualidade. Quanto mais perseguições, mais Montfort se tornava um homem de vida interior, mais Montfort se tornava íntimo de Deus, mais Montfort se tornava íntimo da Virgem Maria, mais Montfort se tornava íntimo do Calvário, mais Montfort se parecia com o Cristo, mais Montfort tinha a afeição cristocêntrica. Por isso o Tratado da Verdadeira Devoção afirma com toda certeza: o fim do tratado não é a Virgem Santíssima, mas é o Cristo. Por isso o fim último é o Cristo do Tratado da Verdadeira Devoção, porque mesmo em meio a todas essas dificuldades, São Luís Maria de Montfort tinha os olhos voltados para Deus. Que assim seja todo consagrado mariano, sabendo que irá passar por inúmeras dificuldades, por inúmeras perseguições, por inúmeras rejeições, por inúmeras negações, por inúmeras expulsões, mas saiba que nem isso tem o poder de tirar a força da sua consagração. Jesus está conosco, Maria está conosco. Por isso, o homem Montfort, tal como ele como era a humanidade de Montfort. Vamos ver aqui algumas características do homem Montfort. Ele tinha uma poderosa personalidade, dons excepcionais, terríveis mortificações. Ele era muito grande, de bela estatura, um herói no mundo espiritual, uma encarnação do evangelho integral, alguém que sobe até as alturas, um homem de vida interior profunda, de intimidade profunda com Deus, de alma completamente nova, aberta à influência do Espírito Santo, um homem íntimo do Espírito Santo, vive em plenitude as palavras renúncia, cruz e sabedoria, devorado pela sede da sabedoria divina, abomina a sabedoria do mundo, passa indiferente aos usos da moda com ar de beatificado, com ar santificado, é consumido totalmente pela salvação das almas, um homem extremamente humano, de conversas edificantes, mas muito alegres e divertidas, um homem de coração de ouro, um homem devotado sem descanso à família, um homem terno e um homem compassivo com os pobres e um homem fiel à amizade. Assim era São Luís Maria de Montfort. Então, o consagrado mariano, de espiritualidade montfortina, ele é um homem que com certeza vai adquirir essas características de Montfort,
pessoas de poderosa personalidade, pessoas de personalidade forte, pessoas que não se deixam levar pelas ondas do mundo, pelas ondas do mar, pessoas de disciplina, pessoas de grande personalidade, pessoas de dons excepcionais. O consagrado mariano, ele traz dentro de si essa certeza, a certeza de ter em si dons excepcionais. Por isso, não tenha medo, você que é um consagrado mariano, de usar os seus dons. Deixe-se ser usado por Deus. Deixa-se Deus te conduzir. Permita que Deus, pela força da sua graça, pela força da graça de Deus derramar em você, que você possa deixar os dons de Deus aflorar em você, para que você seja um homem e uma mulher usado por Deus. Um homem de terríveis modificações, heróis no mundo espiritual, encarnações do evangelho integral, alguém de profunda espiritualidade, de alma completamente nova e aberta à influência do Espírito Santo, que vive em plenitude, renúncia, cruz e sabedoria, devorado pela sabedoria de Deus, abominando a sabedoria do mundo, passando indiferente à moda humana, com ar de beatificação, ou seja, santificados no corpo e na alma, consumidos totalmente pela salvação das almas, extremamente humanos, de conversas edificantes, alegres e divertidas, de coração de ouro, devotados à família, ternos e compassivos aos pobres e fiéis à amizade. Essas são as características que permeiam o coração, a alma, a vida de um consagrado mariano, como foi São Luís Maria de Montfort. A corrente da espiritualidade de Montfort deixou a recordação de virtudes extraordinárias às gerações de cristãos por si evangelizados. Comunicou o seu espírito às duas congregações que fundou, a Companhia de Maria e as Filhas da Sabedoria, portador de uma nova mensagem, apóstolo de uma doutrina que uma multidão de alma nos nossos dias ocorre a dessedentar-se. Ou seja, a geração atual, elas têm sede da doutrina de São Luís Maria de Montfort. Elas têm sede da espiritualidade montfortina. E qual é a corrente da espiritualidade montfortina? Virtudes. Virtudes marianas. O consagrado mariano, ele é um homem, assim como a própria biografia de São Luís diz, que quando olhavam para São Luís Maria de Montfort, viam um homem. A sua fisionomia era de um homem, mas de um homem santo. O consagrado mariano, ele é um homem, ele é uma mulher. Fisionomia de homem, uma fisionomia de mulher, mas de um homem, de uma mulher santificado. De um homem, de uma mulher de virtudes. De um homem, de uma mulher de valores. O consagrado mariano, ele não deixa de lado as suas virtudes, ele não deixa de lado os seus valores para viver as correntes mundanas, as ideologias mundanas. Não, o consagrado mariano, ele luta pela salvação das almas, vivendo virtudes, vivendo valores. Então a corrente da espiritualidade montfortina é uma corrente de virtudes. Por isso o consagrado mariano, ele é um estudioso das virtudes. Ele a partir do momento que ele estuda as virtudes, ele busca vivê-las da forma mais plena, mais verdadeira possível. Consagrado mariano é homem, é uma mulher de virtudes. Então você que é um consagrado mariano, dentro da espiritualidade montfortina, você precisa buscar o conhecimento das virtudes. O plano do apostolado de Montfort. No plano do apostolado de Montfort, essa espiritualidade provou o seu valor. Um exemplo da espiritualidade montfortina é a Legião de Maria. A Legião de Maria, ela vive a espiritualidade
Monfortina. A corrente espiritual da Legião de Maria é São Luís Maria de Montfort. A hora da exaltação de Montfort, estamos na hora da sua exaltação, fixar um olhar mais atento na alma de Montfort, examinar a sua espiritualidade, colocar em plena luz a sua santidade e sublinhar a importância da sua doutrina. Então, através deste estudo profundo da biografia de São Luís Maria de Montfort, nós vamos estar aí exaltando a espiritualidade monfortina. Vamos estar vivendo a hora da exaltação de Montfort. Estamos num tempo onde nós, vivendo e estudando a vida de Montfort, a biografia de Montfort, a espiritualidade monfortina, nós vamos estar exaltando a sua vida, exaltando a vida de um homem de virtudes, de um homem de vida interior profunda, mas também de um apostolado vivido com todas as suas forças, sem ter medo do Calvário, sem ter medo de dar o seu sangue pela causa de Cristo, sem ter medo de viver uma vida cristocêntrica e tendo uma vida cristocêntrica, tendo por fim último Jesus, não tendo medo de ser mariano, não tendo medo de ter uma devoção mariana profunda, não tendo medo de se dar inteiramente, totalmente à bem-aventurada Virgem Santíssima. Pois que através do início do estudo da biografia de Montfort, vamos estar aqui, estamos hoje, dia de São Luís Maria de Montfort, estamos iniciando este estudo profundo da biografia de Montfort, para que nós possamos viver esse mês de maio na presença da bem-aventurada Virgem Santíssima. Que você, homem e mulher consagrado a São Luís, a Cristo Jesus, por meio da Virgem Santíssima, pelo método, pela espiritualidade, pela corrente espiritual de São Luís Maria de Montfort, que você não tenha medo de ser o homem do Calvário. Um homem apaixonado pelo Calvário, um homem apaixonado pelas virtudes. Que nós possamos pedir à Virgem Santíssima nessa noite a graça de ter o crucifixo nas mãos, a graça de pregar as Ave Marias do Santo Rosário, a graça de homens e mulheres do Rosário, a graça de termos, assim como a biografia de Montfort diz, que Montfort, ele vivia em plenitude as palavras renúncia, cruz e sabedoria. Que nós sejamos hoje batizados no Espírito Santo, que nós sejamos um homem e uma mulher abertos à influência do Espírito Santo, para que possamos viver renúncia, cruz e sabedoria. Que Deus abençoe você nessa noite pela intercessão de São Luís Maria de Montfort, e que São Luís Maria de Montfort nos ajude nesta noite a sermos totalmente de Jesus, sendo totalmente de Maria. Por isso, pela intercessão de São Luís Maria de Montfort, nós ousamos dizer: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oração a Jesus, vivendo em Maria. Ó Jesus, que viveis em Maria, vinde viver em vossos servos, no espírito de vossa santidade, na plenitude de vossa força, na perfeição de vossas vias, na verdade de vossas virtudes, na comunhão de vossos mistérios, dominai a potestade inimiga, em vosso espírito, para a glória do Pai. Amém. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nos volver. E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. A partir de hoje, estamos juntos com São Luís Maria de Montfort, dando início
ao nosso mês mariano. Que Deus abençoe você. Renúncia, cruz, sabedoria. A cruz nas mãos, o rosário na outra, e que nós possamos ser como São Luís Maria de Montfort, um homem de virtudes, um homem de profunda vida interior, tendo Jesus como nosso fim último, sendo amantes da bem-aventurada Virgem Maria. Que Deus abençoe vocês. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Salve Maria Puríssima. Queria pedir para você que você possa acessar o link da bio aí embaixo e você possa nos ajudar para que possamos continuar a evangelizar. Estendo as minhas mãos a você. Salve Maria Puríssima.